Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 81. Comece seu dia cedo. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar, para contar para vocês que eu assisti um filme que lançou esse final de semana, dia 12/12 de 2020, às 12 horas, meio-dia, horário aqui de Toronto. Foi o filme do O Milagre da Manhã, do livro do Hal Elrod. Eu não li esse livro ainda, eu escuto podcast do Hal, mas eu nunca li o livro dele ainda. Pois é, por incrível que pareça, um livro super famoso, e eu tô louca pra ler o livro, mas eu assisti o filme, eu comprei o acesso para assistir o filme e é fantástico o filme. Se você tiver a oportunidade, procurar pelo site themiraclemorning.com e você vai ter lá como acessar o vídeo, e se eu não me engano ele tá na Amazon Prime também para alugar o filme, mas é muito legal, muito interessante, e claro que eu fiquei com mais vontade de ler o livro ainda. Mas eu escuto os podcasts dele e sempre gostei muito de escutar as histórias dele. Eu sabia já de algumas coisas que tinham acontecido na vida dele. Então ele conta no filme um pouco da história dele, que ele sofreu um acidente de carro muito grave, que ele chegou a morrer, perderam ele por um tempo, depois ele voltou, então ele entrou em coma, ficou muito tempo no hospital. E depois disso ele levou um tempo para se recuperar e tudo mais. E ele, durante a recuperação dele, que foi legal, foi que um certo dia os médicos chamaram a família dele e falaram: olha, a gente acha que ele está tendo algum problema, no sentido que ele está meio iludido, tá com um problema na cabeça, a gente não sabe ainda o certo, porque tudo que a gente fala pra ele dá risada, ele faz piada, e sinceramente não é normal alguém que sofreu esse tipo de acidente levar tão na brincadeira tudo que tá acontecendo. E ele conta isso e ele fala assim: eu era a pessoa mais positiva e grata que você já viu numa cadeira de rodas. E ele disse uma coisa assim: eu não posso mudar o fato de que eu sofri um acidente, mas eu posso mudar a minha atitude. Eu posso mudar como eu me sinto em relação àquilo, como que eu vou reagir em relação àquilo. Então, a atitude em relação às coisas da nossa vida, que acontecem na nossa vida, vão definir a nossa vida, vão mudar. Então, a resposta que a gente dá para os acontecimentos, para as coisas que acontecem, é isso que vai definir a nossa vida. É muito fácil a gente culpar os outros pelas coisas que acontecem com a gente, e isso faz com que a gente perca o nosso poder com relação à nossa vida. Se a gente sempre passa que é culpa dos outros, tudo o que acontece na nossa vida, isso quer dizer que a gente não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Então, eu convido você a tomar de volta o poder da tua vida, que você sabe que você pode mudar a sua vida. E para fazer isso, você precisa então se responsabilizar mais. Se sim, infelizmente você sofreu um acidente, mas o jeito que você vai reagir a esse acidente é totalmente responsabilidade sua, não é responsabilidade de mais ninguém, é só sua. Então aí está o seu poder, aí está a sua chance de mudar a sua vida.
Então, ele conta que depois da crise de 2008, uma crise financeira grande nos Estados Unidos, que também aconteceu no mundo inteiro, ele ficou numa situação muito difícil. E ele não tinha renda e por conta disso perdeu a sua casa, ele não tinha como pagar a hipoteca da casa e acabou entrando em depressão e nada fazia ele se animar. Tava bem complicado. E um amigo dele falou para ele assim, logo que acordar, saia correr, vá fazer uma corrida. Aí ele falou assim, nossa, mas eu não sei correr, eu não gosto de correr, tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Daí o amigo dele falou, o que você prefere, sair correr ou continuar nesse estado que você tá? Dele, tá bom, eu vou tentar. E começou a sair correr todo dia de manhã. E durante essa corrida ele teve uma ideia dele, e se eu pesquisar o que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo fazem no seu dia a dia? Quem sabe eu posso assumir isso para mim e começar a ter uma vida diferente. E foi então que ele pesquisou no Google o que as pessoas faziam, e ele descobriu que uma coisa que era muito comum com várias dessas pessoas famosas é que todos eles tinham um ritual matinal, que eles acordavam cedo e tinham um ritual. E ele começou então a aplicar isso na vida, e ele começou a ver que cada um fazia uma coisa diferente, ou alguns faziam a mesma coisa, e ele começou então a montar, ver o que era que essas pessoas faziam, exercícios, meditação, ler. Eles usavam esse tempo para aprender, para se aprimorarem. E ele falou, e se eu aplicar tudo isso de uma vez só? E daí ele lançou o método dele. Eu não vou falar muito sobre o método dele, porque eu ainda quero ler o livro dele e falar com mais detalhes para vocês. Mas a ideia foi essa, dele pegar todos esses rituais matinais e aplicar no ritual da manhã dele. Então, ele começou a mudar a vida dele por conta desses rituais. Ele começou a se sentir muito melhor, e quando a gente se sente melhor, a gente vai em busca de coisas melhores e tudo mais. Então, sempre está dentro da gente. Então, se a gente muda o que está dentro da gente, se a gente se sente melhor, isso vai repercutir na nossa vida. Tudo vai melhorar muito. E com o tempo, a prática diária desses rituais matinais, eles viram hábitos e se incorporam na nossa vida e acaba criando, então, um hábito. E esse, então, depois que ele viveu isso, ele pensou em escrever o livro e não imaginava a repercussão que ia ter toda do livro, como ficou tão famoso esse livro dele. E ele, hoje é um livro que foi traduzido em várias línguas, em vários países conhecem ele. E então, nesse filme que eu assisti sobre o Milagre da Manhã, aparece até o autor canadense, que eu já falo muito dele aqui, que é o Robin Sharma, que ele fala sobre a importância da rotina matinal. E eu já comentei sobre o livro dele, o livro das 5 da manhã. Tem um podcast que eu fiz, um episódio número 18. Vai lá no episódio número 18, escuta ele, que eu explico qual que é o método do Clube das 5 da manhã. Qual que é a rotina que faz quando você acorda às 5 da manhã e como isso melhora a sua vida. E eu conto bem como que o Robin Sharma explica sobre isso. E ele tá no livro e ele fala sobre dessa importância da rotina matinal. E eu posso dizer para vocês que o Clube das 5 da manhã mudou a minha vida. Mudou porque eu descobri, como se eu tivesse descobrido o meu poder secreto ali. Eu sei que se eu acordar de manhã cedo e fizer exercício e meditar, eu vou me sentir melhor durante o dia inteiro. Eu vou me sentir melhor, eu vou produzir mais, eu vou estar bem. E mudou a minha vida. E eu descobri então essa energia, essa força, coisa que eu nem imaginava que tinha. E já me perguntaram uma vez se realmente virar hábito, se realmente eu estava acordando cedo todo dia. E sim, eu posso dizer que sim. Teve dias que eu não acordei, teve um tempo que eu não acordei cedo, teve. Porque
como todos os hábitos, circunstâncias acontecem na nossa vida que faz com que a gente saia um pouco do trilho que a gente gostaria de estar trilhando, certo? Quem aí já não começou a fazer exercício, ia para academia várias vezes, estava lá, beleza, e de repente, pum, sei lá, quebrou a perna, não pôde mais ir, e para voltar às vezes fica mais complicado. Mas você volta e você recria esse hábito. Então, já tem então 2 anos que eu tenho esse livro do Clube das 5 da manhã, do Robin Sharma, e isso mudou a minha vida porque eu comecei a aplicar ele eu terminei esse livro em janeiro de 2019. Em janeiro de 2019 eu terminei o livro, então eu comprei ele no final do ano 2018 e eu já comecei a aplicar ele em janeiro de 2019. Eu lembro, a gente estava em Cuba, eu e minha família, a gente estava em Cuba e lá no hotel eu acordava às 5 horas da manhã. E eu apliquei isso durante o ano inteiro de 2019, fazendo com vários dias, às vezes fazia 66 dias, mas eu tentei sempre manter. Sim, teve alguns dias, em 2020 eu comecei, estava fazendo, em 2020 eu meio que parei, acabou que por conta de todas essas coisas novas que aconteceram no ano 2020, eu acabei me perdendo nas minhas rotinas e posso dizer para vocês que eu voltei e tô super feliz. Tô aqui eu ainda com a minha roupa de ginástica, porque eu acordei cedo e fiz meu exercício físico. Então, isso me deixa muito mais ativa, muito mais feliz pro dia. Além do Robin Sharma aparecer nesse filme do Milagre da Manhã, Mel Robbins, que eu já falei várias vezes dela aqui também, fala sobre rotinas e hábitos. E ela fala que muitas rotinas que nós temos hoje, que a gente não gosta, são hábitos. Por exemplo, acordar atrasado, já acordar naquela gritaria, vamos, tem que fazer, apura, arruma as coisas, chegar atrasado na escola com as crianças, todas essas rotinas que são ruins, que a gente são hábitos negativos, e a gente acaba pensando que isso não é uma rotina, mas você acabou, que nem eu falei no episódio anterior, você acabou tolerando estar atrasado todo dia, e isso acabou entrando na sua rotina e acabou virando um hábito. E isso você pode mudar. Então, tendo um ritual matinal, você consegue ter um dia mais tranquilo, você consegue tomar teu café mais tranquilo, você consegue fazer as coisas de maneira mais tranquila, você consegue programar teu dia de maneira mais tranquila e deixar ele mais produtivo. Se você já não tem muita coisa para fazer no dia, quem sabe adicione momentos de leitura, momentos de aprendizado, faça um curso, alguma coisa que você consegue aplicar às vezes só dentro desse teu período da manhã. Você vai se sentir muito melhor durante o teu dia todo depois. Isso assim não tem preço, é muito bom. E o Robin Sharma, então, de volta ele fala que os nossos dias são nossas vidas em miniatura, que a gente precisa fazer o melhor de cada dia, porque esse dia nos foi dado, então faça o melhor que você pode em cada dia que você tem. O hábito de ter uma rotina matinal todos os dias da nossa vida traz muitos benefícios, e eu te convido a experimentar. Se você quiser saber como começar, volta lá no episódio 18, que eu dou algumas dicas de como fazer a tua rotina matinal. E hoje, por exemplo, como que foi? Eu acordei às 5 da manhã e fiz 20 minutos de corrida com caminhada, fiz 27 minutos de yoga. Tem um programa que eu sou assinante que tem aulas de yoga, então estou fazendo yoga para iniciantes, o que ajuda bastante com alongamento e tudo mais. E querendo ou não, na yoga você está meditando também. Depois que eu terminei a yoga, eu fiz mais 10 minutos de meditação. É a meditação de Tapping Meditation, não sei se vocês já ouviram falar, que você vai aplicando
vai encostando em pontos em você, são pontos de acupuntura, onde vai te deixando mais calmo, baixa teu cortisol no corpo e ajuda bastante você a relaxar. É muito bom. Depois disso, eu fiz mais 10 minutos de diário, escrevendo no meu diário, agradecendo pelo meu dia, agradecendo pelas coisas que eu tenho, agradecendo pelas coisas que eu quero ter e que eu trago já para o presente. E agradeço, então, por todos esses momentos que eu tenho durante a manhã. Agradeço pelo meu desenvolvimento, pela minha consciência. E tudo isso fiz, então, de manhã e me faz com que me sinta muito bem durante o dia todo. Geralmente, depois disso, ou eu venho gravar o podcast, ou eu programo já o meu dia, vejo o que vai acontecer no meu dia, e meu dia flui muito melhor. Eu me sinto com muito mais energia, e ontem era 7 horas da noite, eu tava assim muito bem. Ainda comentei com o Marcelo, comentei com o meu marido, falei assim, nossa, eu ainda tô muito bem. A gente tem que continuar sempre acordando cedo. E isso é de domingo a domingo, gente. Não é assim só alguns dias, é sempre acordar bem, acordar mais cedo e fazer teu dia render. Quanta coisa que você não pode fazer? Até descansar de tarde. Se teu dia rendeu tão bem, por que não? Se você teve sono, ficou cansado, vai lá deitar, vai lá descansar um pouco. Por que não? Tudo é uma questão de hábito, gente. No filme ele fala que tem muita gente que fala, eu não sou matinal, eu sou mais da noite. Até essas pessoas mudaram a percepção quando começaram a cuidar mais da manhã. Como você inicia o seu dia. É muito importante, gente. Então, tudo é uma questão de hábito. Lembre-se, se o que você está fazendo hoje com a sua vida não está trazendo resultados como você espera e como você quer, é porque mudanças precisam ser feitas. Então, eu te convido. Tenta mudar o teu dia de manhã. Melhore sua rotina de manhã e depois me conta. Você vai ver como você vai se sentir melhor e como o teu dia vai render muito mais. Beleza? Aposte na sua manhã, cuide da sua manhã, que teu dia vai tomar conta depois por si só. Beleza? Acorde antes do mundo, porque daí quando ele acordar você já está pronto. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!